Seja sobre a sua família. Abra sua Bíblia, por favor, Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 17 até o versículo de número 19. Jeremias, capítulo 1, versículo 17 ao versículo de número 19. Está escrito: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, coluna de ferro e muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Essa é uma palavra que Deus está liberando a Jeremias no capítulo 1, que é o capítulo do seu chamamento. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Jeremias, Deus deixa claro ao profeta que havia um plano preparado para ele, e esse plano antecedia o seu próprio nascimento. Verso de número 5 afirma que Deus vai falar a Jeremias, dizendo que antes que ele fosse formado no ventre, Deus já havia o escolhido e o santificado para o ministério profético. Jeremias foi um dos profetas mais importantes dentro de Israel no período pré-exílio. Ele foi um dos homens que Deus levantou para convencer ou tentar fazer com que Israel abandonasse a sua vida de pecado e caminhasse na direção de Deus. Caso contrário, eles seriam enviados ao cativeiro. Jeremias era apelidado do profeta chorão, por ele ter um coração muito apegado à sua pátria. Ele tinha dificuldades ao profetizar desgraça para um povo que ele amava, e por muitas vezes ele se pegava chorando a respeito da nação, o que faz dele, dentro da história, um tipo de Cristo, porque Jesus também, ao profetizar um tempo difícil para Israel, também chorou sobre a sua terra, mostrando que seria um tempo difícil para aqueles que não queriam deixar a sua vida de pecado e retornar-se para Deus. Jeremias tem tanta importância dentro da sua mensagem, do seu ministério profético, que quando Jesus aparece em Mateus 16, e ele decide fazer um censo a respeito de quem o povo achava que ele era, um dos nomes citados é que o povo acreditava que Jesus fosse a ressurreição de Jeremias. Jeremias era o profeta que carregou a verdade em um tempo em que a mentira era extremamente lucrativa. Com isso, ele vai sofrer terrivelmente, no período do seu ministério, um ataque não só da parte dos reis e sacerdotes que estavam lucrando com a mentira e com o pecado do povo, mas quando a sua própria família, que estava instruindo Jeremias ao sacerdócio, e agora eles recebem a informação pelo próprio Jeremias que ele seria profeta. E Deus não vai esconder isso de Jeremias. A Bíblia afirma, no capítulo de número 1 e no verso de número 19, que depois que Deus se apresenta para Jeremias, dizendo que o escolheu antes do seu nascimento, Deus diz que vai velar pela sua palavra para cumprir, que estaria com ele. Deus não esconde de Jeremias que ele enfrentaria uma guerra. Pelo contrário, no versículo 19 que nós lemos, fica muito claro que Jeremias está sendo alertado por Deus que aquela vida que ele vai levar, que é uma vida de ministério profético, não vai ser uma vida fácil. Ele vai enfrentar guerras, pelejas,
dificuldades. E o próprio Deus diz para ele: Jeremias, pelejarão contra ti, vão te afrontar, vão ser tempos difíceis, vão ser tempos de guerra. E quando você lê o texto, o livro do profeta Jeremias, você encontra aí o quanto esse homem sofreu por amor à verdade que ele carregava, o quanto que ele foi massacrado pela verdade que ele carregava. E dentre tantos capítulos que podíamos usar para falar acerca das pelejas que Jeremias enfrentou, o capítulo de número 20 é um capítulo interessante, porque Jeremias, ele acaba demonstrando ali toda a sua humanidade. Embora fosse um profeta, embora fosse alguém que tinha comunhão com Deus e ouvia o próprio Deus, ele tinha o seu momento e a sua humanidade ainda dentro dele. E no capítulo 20 ele vai sofrer terrivelmente um ataque das autoridades da época. Jeremias vai pregar a verdade, e quando ele começa a ministrar a verdade, os reis da época convencem o povo a espancá-lo. E Jeremias é espancado pelo povo, depois de ter falado a verdade. Ele é espancado brutalmente pelo povo que estava lhe ouvindo. E depois de ser espancado, capítulo 20, versículo 1 de Jeremias, ele vai ser colocado em um lugar chamado cepo. O cepo era uma espécie de tronco, mas não como dos escravos que nós já vimos em algum tipo de filme sobre escravidão. O cepo era uma espécie de tronco onde os homens tinham as suas pernas, a sua mão, as suas mãos e o seu pescoço preso. E eles ficavam ali expostos diante da porta superior de Benjamim. E ali ele ficava por horas, às vezes por dias, sendo castigado. E Jeremias está enfrentando isso no capítulo 20. Ele está sofrendo pela verdade que carrega, pelos princípios que defende e pelo chamado que Deus tem com ele. Nesse capítulo de número 20, nós passamos a aprender junto com Jeremias que defender a verdade, abraçar princípios e aceitar o chamado de Deus não é fácil, não é um mar de rosas. Você vai entrar em pelejas que você não busca, mas que elas vêm até você, em guerras que você nem imagina e elas acabam acontecendo. Esse cepo tem algumas características que apontam também para guerras que a gente enfrenta. Neste cepo ele fica torto, nesse cepo ele fica preso, nesse cepo ele fica exposto. E é dentro nesse cepo, nesse período que ele está preso, é que ele passa a se sentir iludido. E isso também aponta para nós e para a nossa vida, quando estamos diante de uma situação que a gente não esperava. E pior ainda fica quando você está vivendo a verdade, buscando defender os princípios e na sua cabeça achando que está fazendo as coisas certas. E a guerra chega, a luta nos acompanha, a peleja se apresenta, e quando a gente vai ver, está tudo torto, tudo preso, tudo exposto, e no nosso coração aquele sentimento de ilusão. O que seria estar torto é quando as coisas saem da sua direção. O que seria estar preso é quando você não pode fazer nada. O que seria estar exposto é quando essas coisas viram notícias. E aí você não tem controle sobre isso. E aí você não sabe como agir. E diante dessa situação, o sentimento que bate em Jeremias é o sentimento de ilusão. E ele começa então a questionar o Senhor. Ele começa a falar com Deus. E os gritos de Jeremias naquele cepo não é um grito de um profeta, não é um grito de alguém que tem um ministério, não é um grito de alguém que louva ao Senhor ou que frequenta um templo. É o grito de um ser humano que não consegue entender o que está acontecendo, já que ele carrega a verdade. E ele começa a gritar naquele cepo, e o grito dele é um grito de desabafo. E no meio daquele grito ele diz: Deus, por que o Senhor não matou o homem que foi avisar o meu pai que minha mãe deu à luz ao menino? Por que o Senhor não me matou no ventre?
Por que o Senhor não riscou o dia em que eu ia nascer? Por que o Senhor não impediu que eu viesse ao mundo, já que o Senhor sabia que tudo isso ia acontecer? E ele dá um grito diante de Deus, ele diz: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, o Senhor não me apresentou essa situação. E parece que o Senhor não só me enganou, parece que o Senhor me abandonou. Parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não está perto. Parece que tudo isso é uma fantasia da minha cabeça. Por tudo que está acontecendo, parece que tudo isso é simplesmente algo que o Senhor colocou no meu coração, mas que não é uma verdade. E ele começa então a questionar a Deus. E no seu questionamento com Deus, no versículo 9 do capítulo 20, ele diz: eu não lembrarei mais do teu nome. Eu não quero mais saber do Senhor. Eu não quero mais exercer a função profética. Eu não quero mais estar envolvido nas tuas coisas e nem quero mais falar no teu nome. É a sensação que a gente tem quando as coisas começam a dar errado, quando a gente não pode resolver, quando a gente fica exposto. A sensação que a gente tem é o desejo de chutar o balde, o desejo de sair, sumir, de tentar de alguma forma sair daquela situação. E Jeremias está questionando a Deus, e no seu questionamento ele é muito claro: eu não quero mais saber do teu nome, eu não quero mais saber da tua palavra, eu não quero mais me envolver com nada que diz respeito ao Senhor, porque o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, o Senhor não me disse a respeito dessas coisas. E é interessante que dentro desse lado humano de Jeremias, em que o desejo dele é chutar o balde, em que o desejo dele é ir embora, o que o desejo dele é ficar em algum lugar esquecido, o seu lado profético se levanta e ele diz: mas eu não consigo. Eu queria te deixar, mas eu não consigo. Eu queria não me envolver mais com as tuas coisas, mas eu não consigo. Porque a tua palavra queima nos meus ossos. Tua palavra arde dentro do meu coração. E ele começa a dizer para Deus: e eu não tenho para onde fugir, porque nem de parar de sofrer eu tenho opção. Mas eu sei que o Senhor é um valente terrível. Eu sei que de alguma maneira o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que de alguma forma a tua mão não me desamparou. Alguma coisa queima dentro de mim, mesmo no meio da minha aflição, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Dentro de mim e dos meus ossos queima a tua palavra, como se me desse garantia que não vai terminar desse jeito. Mas eu me sinto iludido, eu me sinto enganado. E ao mesmo tempo que me sinto iludido e enganado, a tua palavra queima nos meus ossos. É uma confusão na nossa mente a respeito das coisas que acontecem e da nossa fidelidade a Deus, e saber que Deus não perde o controle das coisas. Jeremias está dizendo: eu quero te largar, mas eu não consigo. Eu quero parar, mas eu não consigo. Quero abandonar a fé, mas eu não me vejo em outro lugar. Quero chutar o balde, mas o Senhor não deixa. Eu quero fazer do meu jeito, mas algo queima dentro de mim, de que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Jeremias olha para aquela situação e ele fica entre se sentir iludido pela situação que ele vive e sentir o seu coração queimando de que Deus não perdeu o controle. E às vezes é assim que a nossa cabeça fica, entre a ilusão de uma situação que você não imagina e a crença de que Deus continua sendo fiel, de que Deus não perdeu o controle de nada. E a gente fica dizendo: eu vou sair, não vou mais no culto, e quando vê já está arrumado e está aqui dentro. Não, hoje eu não dou um glória a Deus, não dou um aleluia, não me envolvo com nada, quando vê já está chorando no banco. Você diz: eu não quero mais saber de nada, não quero saber de Deus, essa coisa de crente não é para mim. Daqui a pouco está com o joelho dobrado, orando, pedindo misericórdia a Deus.
A gente diz: vou largar tudo, agora eu vou vir para o mundão. Daqui a pouco está escutando louvor na rádio. É a sensação de estar iludido com a mesma sensação de que Deus não perdeu o controle da situação. Eu quero te largar, mas não consigo. Eu quero ir para outro lugar, mas não me vejo em outro lugar que não seja na tua presença. Eu quero abandonar tudo, mas eu não me vejo em outro lugar que não seja a tua casa. Eu estou iludido, mas não consigo te largar. Eu estou iludido, mas não consigo te deixar. Eu estou iludido, mas não consigo abandonar a fé. E por mais que seja esquisito, uma coisa queima aqui dentro, dizendo que o Senhor é fiel. Oh, aleluia. Paulo escreve uma carta na direção dos Gálatas. E quando ele escreve essa carta, ele diz para o povo: já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele vai dizer, olhando para a vida, que a vida que ele vivia na carne, hoje ele vive na fé do Filho de Deus. A expressão que Paulo usa, eu estou crucificado, ensina muito para a gente. Porque se você pega um crucificado e você vê ele preso ali, eu te pergunto, esse crucificado pode olhar para frente? Sim ou não? Sim ou não? Jesus olhou para frente e diz: perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O crucificado pode olhar para baixo? Jesus olhou para baixo e disse: Maria, João agora é teu filho. João, Maria agora é tua mãe. O crucificado pode olhar para a esquerda? Jesus olhou para a esquerda, viu um ladrão que blasfemava contra ele e não deu nem ideia. O crucificado pode olhar para a direita? Jesus olhou para a direita e o ladrão disse: se o Senhor puder me levar, ele hoje mesmo estará comigo no paraíso. O crucificado pode olhar para cima? Jesus olhou para cima e disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O crucificado pode olhar para frente, pode olhar para baixo, pode olhar para a esquerda, pode olhar para a direita, pode olhar para cima. Ele só não consegue olhar para trás, porque a cruz não deixa. Não é que ele não queira olhar, é porque não dá. Ele está pregado na cruz, ele está preso na cruz. A cruz não deixa ele voltar. É por isso que não se pode tirar a cruz do evangelho. Porque o evangelho sem cruz faz a gente voltar do lugar onde a gente saiu, como se nunca tivesse saído de lá. Mas quem está preso na cruz, ele tem até vontade, mas ele não consegue voltar. A cruz não deixa a gente olhar para trás. Oh, aleluia. Aleluia. Nós vamos sofrer ataques, e os ataques vão vir de todos os lados. E todo ataque que você sofre, ele tem apenas um objetivo: roubar a tua adoração. O diabo toca na tua família, mas não quer a tua família, ele quer a tua adoração. Ele toca nas tuas finanças, mas não quer teu dinheiro, ele quer a tua adoração. Ele toca na tua saúde, mas não quer a tua saúde, ele quer a tua adoração. Ele vai tocar em áreas importantes da tua vida, mas ele quer o essencial que você tem. Ele quer a sua adoração. Ele toca em Jó, e você sabe. Em 5 áreas da vida de Jó, o diabo toca. Toca nos seus bens, toca nos seus filhos, na saúde, no casamento e nas amizades. E o próprio Jó, quando escreve no capítulo 19, verso 10, ele diz: o Senhor me quebrou de todos os lados. Jó sabia que estava quebrado de todos os lados. Todas as áreas dele estavam quebradas. Mas quando a mulher chega perto dele, no capítulo 2, verso 9, ela diz para ele: por que tu ainda retens a tua integridade? Integridade ali tem ligado a estar inteiro. O que aquela mulher está dizendo é: você está quebrado por todos os lados, como é que ainda consegue ficar inteiro? Está tudo quebrado e você inteiro. Está tudo arrebentado e você inteiro. Está tudo esquisito e você inteiro. Está tudo fora do lugar e você inteiro. Como é que você retém ainda a tua integridade, estando tudo quebrado à sua volta? Jó viu tudo quebrado, mas ele inteiro. Em 2015, você deve ter visto ou lembrado, ou lembra desse caso. O avião da Angélica e do Luciano Huck caiu. E ela foi entrevistada, eu não lembro se no Fantástico ou no Faustão. E ela começou a contar o que tinha acontecido a respeito daquele acidente. E ela disse: agora eu sei o que é milagre.
Ela diz, e como ela começa a contar ali a situação, e ela diz: o avião foi descendo e foi quebrando, e viu um negócio quebrando, e viu outra coisa quebrando, e viu outra coisa quebrando, mas a gente chegou inteiro. Aí ela definiu o que é milagre. Ela disse: milagre é quando tudo quebra, menos a gente. Oh, glória a Deus. Milagre é quando tudo quebra, menos a gente. Eu tenho uma palavra para você e para tua casa. Esse ano você não vai quebrar. Esse ano você não vai quebrar. Eu não sei como estão as coisas à tua volta, mas você não vai quebrar. Eu libero uma palavra para a tua vida e para a tua casa: você não vai quebrar. E o milagre é isso, é ver que Deus te sustenta, porque às vezes o milagre nem sempre é a cura, é Deus te manter vivo. O milagre nem sempre é a porta abrir, é Deus não deixar faltar nada. O milagre nem sempre é a restauração, é Deus te manter equilibrado em situações difíceis. Você não vai quebrar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você pode pegar a mão desse crente do teu lado e dizer para ele isso: você não vai quebrar. Diga para ele: aconteça o que acontecer, você não vai quebrar. Diga para ele: venha o que vier, você não vai quebrar. Falem o que falar, você não vai quebrar. Mexam de mexer, você não vai quebrar. Você não vai quebrar. Você não quebra. Você não quebra. Levanta a sua mão por um minuto e adore ao Deus que vai te guardar inteiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai quebrar. A presença de Deus te guardará inteiro. Você não vai quebrar. Você pode adorá-lo, você pode servi-lo, você pode exaltá-lo. Ele está aqui esta noite. Eu não sei se prego para todos ou se prego para um só, mas o Espírito te abraçará esta noite, te dando a certeza que você não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Desperta esse irmão do teu lado, diz para ele: você não vai quebrar. Diga com força: você não quebra. Diga com vontade: você não quebra. Você não quebra. Você não quebra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você balança, mas não quebra. Rasteja, mas não quebra. Vem dificuldade, mas não quebra. Há uma mão que te sustenta, há um braço que te sustenta, há uma presença que te guarda, há uma graça que cai sobre você. Você não vai quebrar. E por que não quebra? Por que não quebra? Porque Deus promete 3 coisas a Jeremias. Primeiro, porque eis que te ponho hoje como cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Jeremias 18, versículo 1. Todo o povo é visto como vaso de barro. Jeremias 18, 1. Deus mostra que todo o povo é barro, mas quando ele chama Jeremias, diz: tu não, tu és uma coluna de ferro. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Vou te dar estrutura. Oh, glória a Deus. Você não vai quebrar porque eu vou te dar estrutura.
estrutura para que toda pancada da vida bate, mas não te derruba. Te bate, mas não te derruba. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Tem estrutura para você, estrutura para você, estrutura para a tua vida. Oh, glória a Deus. Só para o teu irmão não dormir, só para o teu irmão não dormir, porque a mensagem é curta e tem que ficar mexendo para os irmãos não dormir, né? Mas só para os irmãos não dormir, pega a mão dele e diz: suporta. Tua fé não é de plástico. Não diga para ele: suporta. Tua fé não é de plástico. Deus está te dando estrutura. 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 Deus tem os seus caminhos na tormenta. Suporta. Tua fé não é de plástico. Aleluia. 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 Por que não quebra? Porque Ele dá estrutura. Por que não quebra? Porque é o mesmo Deus que diz: pelejarão contra ti. É o mesmo que diz: não prevalecerão. Oh, glória a Deus. A vitória está na mão do nosso Deus. Ele é o Senhor da guerra. Jeová é o seu nome. Ele guerreia pelo seu povo. Ele vai na frente do seu povo, independente de qual seja o nível da guerra. Salmo 46 diz: Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. É Ele que quebra o arco, é Ele que corta a lança, é Ele que queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. A vitória está na mão do grande Deus, o Senhor dos exércitos. Ele é o varão de guerra. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Desperta esse irmão aí, diz para ele: a última palavra vem do Senhor. Diga para ele: não prevalecerão. Diga com força: não prevalecerão. Seja quem for, seja onde for, seja quando for, não prevalecerão. A vitória é do grande Deus. Oh, glória a Deus. Não vai quebrar. Não vai quebrar. Não vai pregar porque Ele dá estrutura. Não vai quebrar porque Ele dá vitória. E Ele continua dizendo: mas não vão prevalecer porque você é bom. Não vão prevalecer porque você é forte. Não vão prevalecer porque eu sou contigo. Oh, glória a Deus. O que Deus está dizendo para Jeremias é: tu não anda sozinho. Aleluia. Crente não anda sozinho, irmão. Crente só anda acompanhado. Salmo 139, do 1 ao 6 diz que Deus está por dentro, Deus está por fora, Deus está por cima e Deus está em volta. Nem sei se consigo falar de novo, mas Salmo 139 diz isso: Deus está por dentro, Deus está por fora, Deus está por cima e Deus está em volta. Deus está guardando você. Há uma presença que te leva pelo deserto, há uma presença que te acompanha no deserto. De dia Ele é nuvem para te guardar do sol, de noite Ele é fogo para te guardar do frio. Mas a certeza é uma só: ninguém vai parar a marcha da igreja. Ninguém vai parar a marcha da igreja. Há uma presença. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele tem liberdade nesse corredor. Ele tem liberdade nesse altar.
Ele tem liberdade nessa galeria, Ele tem liberdade nessa escada, Ele tem liberdade entre essas cadeiras, Ele tem liberdade, Ele está aqui. É essa presença que nos fará prosperar, é essa presença que não deixará com que a gente quebre. É uma presença. Pega a mão desse crente do seu lado, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Você está segurando a mão de alguém que não vai quebrar. Você está segurando a mão de alguém que está recebendo estrutura. Você está segurando a mão de alguém que sabe que a última palavra vem do Senhor. Você está segurando a mão de alguém que vai ser abraçado por uma presença esta noite. Não se assuste se ele começar a dar glória a Deus segurando a tua mão. É porque o varão de guerra já entrou dentro da Inova. Não se assuste se alguém começar a falar em línguas estranhas perto de você. O varão que peleja, o varão que guerreia, o varão que livra, o varão que dá escape, o varão que dá vitória, entrou, está aqui, está agindo, está fazendo, está operando. Oh, levante a mão desse crente aí. Será que tem alguém que adora aqui? Será que tem alguém disposto a dar glória aí? Será que tem alguém disposto a entrar nesse movimento da presença que te atrai? Sacode a mão desse crente do teu lado aí e diz para ele: a presença te acompanha, 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 a presença te acompanha. Recebe, recebe, recebe a cura que você precisa, o renovo que você precisa, a vitória que a presença. Se não for o Senhor, ora diga Israel, que estivesse ao nosso lado. Se não for ao Senhor, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presas aos seus dentes. A nossa alma escapou, a nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos, o laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor. Levante a sua mão. Seja renovado pelo Espírito Santo. Você tem um glória a Deus preso aí, solta ele agora. Você tem um aleluia preso aí, solta ele agora. Você tem uma língua estranha que Deus não te deu para guardar na bolsa, solta ela agora.
Remianda Lamachuri Mikandarabaia. Já está entre nós o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno. Fique em pé rapidinho. É só para você dar um abraço nessa pessoa do teu lado aí e profetizar isso para ela. Você não quebra. Não quebra. Diga, não quebra. Profetiza isso para alguém aí, fala isso com alguém. Profetiza isso, libera esse decreto para a vida. Você não quebra, não quebra, não quebra. Não quebra porque tem uma presença que te envolve agora. Não quebra porque tem uma graça que te envolve agora. Não quebra, não quebra. Daqui a pouco você vai sentar na mesa e o diabo vai ficar doido, porque é mais um mês que a gente não quebra. É mais um mês que a gente não quebra.